gente, tudo bem? No programa de hoje nós vamos falar sobre homossexualidade. O tema cada vez mais precisa ser debatido na sociedade. E hoje eu recebo aqui no programa um jovem que recentemente se assumiu gay. Nós vamos saber dele como foi lidar com tudo isso, que tipo de preconceitos ele vem enfrentando. Tudo isso em instantes, depois do intervalo. A minha casa... A minha casa... A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com o Sala de Estar e hoje nós vamos conhecer a história de João Bólico, que é estudante de jornalismo e tem 22 anos. Seja bem-vindo ao programa, João. Muito obrigado, Lu. Um prazer retornar aqui para o Sala. Que bom. Hoje a gente vai falar de um assunto que é um tanto polêmico, né? Mas eu acho que a gente tem que falar e tem que estar conversando cada vez mais, né, na sociedade onde a gente está inserido para quebrar e desmistificar os preconceitos e tudo que surge, né, em torno da questão da homossexualidade. Eu tenho absoluta certeza, Lu, que utilizar esses espaços para a gente conversar sobre esse assunto que você mesmo disse, que é tão difícil da gente abordar hoje, mas eu acho que principalmente a gente lidar com esse assunto, né? Ter coragem de falar sobre isso, né? Independente de crença, das culturas, enfim, mas a gente realmente falar, porque não é algo de hoje, enfim, não é uma moda, é algo, mas é algo que nasce com as pessoas, é importante a gente falar sobre isso. Então, João, recentemente tu assumiu a tua homossexualidade, né? Hoje você está num relacionamento, né? Um relacionamento sério com o querido Maurício, que eu conheço, né? Maurício Bulé. E eu queria saber de ti, como é que foi para ti assumir, né? Se posicionar gay, né? Perante a sociedade e como é que foi lidar com tudo isso? Conta um pouquinho pra gente. Lu, foi um momento de bastante reflexão. E algumas pessoas também já me perguntaram outras vezes como é que foi todo esse processo, enfim. E eu tive que voltar muito tempo atrás para me entender, né, para me compreender, voltar os olhos para mim e deixar um pouco de observar as pessoas, né, deixar de prestar atenção e fazer tudo que as pessoas gostariam que eu fizesse. Mas olhar para o meu interior e ver o que eu queria, o que eu era, exatamente. Porque as pessoas às vezes fazem, se moldam para a felicidade alheia e não são felizes. Né? Então isso é na maioria das vezes. Para satisfazer os outros e não assim. Exato. A gente acaba se transformando ou às vezes até nos privando de viver para conviver com os outros, né? Então a gente precisa lidar com isso. E eu olhei para mim mesmo há muitos anos atrás, e eu posso citar que a igreja foi um momento que, até outra vez que eu retornei aqui para a gente conversar sobre as minhas vivências, enfim, foi um tema relacionado à igreja. E esse foi um dos momentos que eu também tirei para refletir sobre a minha vida. E nesses momentos de reflexão eu pensava que aquilo não era, aquela minha rotina que eu estava me forçando a viver com a minha família, com os meus amigos, enfim, com os meus relacionamentos, não era nada do que eu realmente era. Né? E esse choque de informações que todo dia, quando eu acordava,
me entristecia, foi o que culminou em certo ponto que eu peguei e disse, olha, chega. Tu vivia uma vida que não era tua. Não era minha, era forçada, era desenhada pelos outros, com desejos dos outros, com vontades dos outros. E no momento que eu peguei e disse que não, que eu quero viver aquilo que eu tenho que viver e ser feliz, a partir de agora vai ser assim. Foi o momento que eu olhei para mim e disse, opa, eu não sou esse, eu sou outro. Então vamos buscar ser feliz desse jeito que eu realmente sou. Aí entrou o Maurício na minha vida, enfim, que me ajudou a conhecer toda essa realidade, que não é fácil, que é muito difícil. Em outras oportunidades eu até dizia que se você conhece alguém que está sofrendo, que está passando por uma necessidade assim, por um sofrimento assim, olhe para essa pessoa, converse com ela, porque dentro dela tem um tornado, tem um ciclone invisível. As pessoas não percebem o quanto é sofrido para alguém que que acaba, diante da família, das culturas, como eu tinha dito, não tendo essa, eu não diria coragem, mas essa iniciativa de mudar. De mudar. De mudar. De tomar a decisão de mudar. Tomar a decisão e se dedicar um pouco para ser feliz, né? Como é que foi contar isso para tua família, João? Porque tu teve outros relacionamentos com mulheres, né? Sim. Então a tua família imaginava que tu teria um caminho e de repente tu optou por um outro caminho, né? De assumir a tua homossexualidade. E isso para tua família foi uma coisa que assustou. Como é que vocês trataram a questão? Como é que vocês conversaram tudo isso? Para minha família, na verdade, eu acho que sempre souberam. E isso é uma característica. A família sempre sabe. Não tem como a família, o pai, a mãe, enfim. Meus pais são divorciados, mas eu convivo com a minha mãe e meus irmãos, enfim. A família sabe. A família, de um jeito ou de outro, ela percebe. Os amigos percebem, os colegas de trabalho percebem. E quando eu tomei essas iniciativas, conversando com o meu companheiro, que é o Maurício, e conversando com outros amigos dos meus círculos sobre essa realidade que é mudar a vida, porque é uma mudança totalmente radical na tua vida, né? Você troca muitas coisas, você abre mão de outras coisas. E eu pensei que eu ia sofrer muito preconceito, né? Não somente na família, aceitação, mas em todos os lugares, no local de trabalho, enfim. E foi totalmente o inverso. Para minha família, quando eu contei por mensagem para minha irmã, que foi extremamente aberta a tudo. Para minha mãe, na verdade, quem me instigou a eu contar foi ela mesma. Em uma tarde de domingo a gente sentou e ela começou a me perguntar, tu tem alguma coisa para me contar? Tu tem alguma coisa para me contar? E assim foi indo que eu acabei contando para ela. Aquilo surgiu naturalmente. Naturalmente. Ela já sabia. E ela me abraçou também, juntamente com o Maurício, para ultrapassar por todas essas barreiras. Sim. Quando eu pensava que eu iria sofrer no trabalho, porque eu trabalho com comunicação, então é muito vulnerável a críticas, enfim, e tudo mais. Mas tive apoio de toda a minha família e dos meus amigos, enfim, do meu círculo de trabalho, muito mais do que eu esperava. Ah, que legal. Não tive essa surpresa. E a família toda, quanto as tios, enfim, primos, todos foram extremamente abertos. Até os mais, digamos, rústicos, né? Tiveram essa liberdade de me abraçar, enfim, e me apoiar. Às vezes é muito mais aquilo que a gente pensa, né? Passamos a vida toda pensando no que os outros enxergam da gente, né? Quando a gente decide fazer alguma coisa, na verdade, as reações são totalmente diferentes. São diferentes, né? E durante esse processo todo, João, de redescoberta, em algum momento tu sentiu necessidade de buscar a ajuda de um psicólogo para conversar, para ter uma orientação, para saber como lidar com todos esses conflitos? Ou tu achou que não foi necessário? Muito necessário. Só que a gente fica muito preso, porque é aquela realidade. Antes que eu voltasse os olhares para dentro de mim, né, eu passei por todos esses conflitos calado, né? Claro. Porque a gente se percebe desde criança, né, os nossos posicionamentos, os nossos pensamentos. A gente vai construindo, né, uma personalidade que chega a um certo ponto que não tem como fugir. É como um pássaro na gaiola, ele vai ter que fugir uma hora. Né? É a luta dele diária para fugir daquele espaço. E esses conflitos surgiam. Mas quando eu entrei na faculdade, quando eu entrei as minhas atividades na igreja, enfim, era sempre como válvula de escape.
para circunstâncias variadas que me levavam a tais comportamentos, né? De assumir a heterossexualidade, enfim, sempre tendo que comprovar, né, aquilo que você realmente é. E até que chegou um momento que não era isso, que era aquela primeira parte que eu te contava. Esses conflitos eles surgem a todo momento para quem não conseguiu ainda se descobrir. Então é muito confuso, às vezes a pessoa não se entende, ela acha que ela está fazendo errado porque o pai e a mãe têm uma certa cultura, os irmãos, enfim, os amigos, é uma pressão do trabalho, os vizinhos, a sociedade como um todo, é a profissão. Então são várias circunstâncias que fazem com que a pessoa ela se feche mais para a realidade que ela mesma tem que viver, ou ela tem a iniciativa de eu vou ser forte o suficiente para passar por tudo isso sem a ajuda de um psicólogo, por exemplo, como foi meu caso. Mas não que não precisasse. Sim. Tu tocaste num ponto que é bem interessante, que é a questão da religiosidade, né? Eu sei que tu é muito católico, né? E que tu sempre se faz muito presente nas ações, né, da igreja. Eu queria que tu me falasse como é que foi assumir essa tua sexualidade perante a igreja, perante ao grupo que tu participa, como é que foi lidar com isso? Olha, foi extremamente difícil pela questão da minha representatividade. Eu era uma pessoa muito atuante dentro da igreja, continuo sendo, né? E a gente sabe que a igreja tem as suas doutrinas, né, e tem os seus sacramentos, né, enfim. Mas a igreja, ela nunca disse não a ninguém. A igreja, ela não diz, né? Agora a gente passa para falar no sentido mais religioso. Jesus não disse não a ninguém, né? Sim. Quem diz não são as pessoas. Então, para mim, um padre, estou, né, chutando, inventando uma história, um padre dizer não ou me negar alguma coisa, é ele, não é a igreja. Claro. Né? Então a minha participação na igreja, até vou citar o nome de dois grandes amigos da Igreja Católica, que é o bispo aqui de Cruz Alta, que é o Dom Adelar, que é uma pessoa extremamente compreensiva, né, e que eu conversei muito com ele, e a irmã Zenilde Fontes, que era coordenadora da evangelização da juventude. Ela também extremamente ouvinte em relação a esses assuntos, né, de homossexualidade. Então foram duas pessoas que me ouviram e que eu também pude compreender a igreja nesse sentido. Então, em relação à homossexualidade e à igreja, a igreja jamais vai dizer não. Ela vai apresentar outras possibilidades, outros caminhos, enfim. Mas ela nunca vai dizer não, pelo menos para mim, nunca disse. E eu me sinto extremamente feliz quando eu sou recebido junto com o meu companheiro em ambientes da igreja, com religiosos, enfim. Então. E tu continua frequentando normal, continua participando das ações dos grupos jovens sem problema nenhum? Continuo participando sem problema algum, não sofri nenhum preconceito, nenhum tipo de rejeição, absolutamente que não. O que eu tive mesmo foi consciência da minha transformação. Eu tive que ter o bom senso, né, de tomar certos cuidados, enfim, da exposição mesmo que a gente fala, né? Até porque eu era uma representatividade para outros jovens, para crianças dentro da igreja, né? Servia de modelo. Exato, até por questões da minha atuação, que era a comunicação. E né? que continua servindo, né? Não é o fato de tu ter uma opção sexual que não seja, né, a hétero, né, que te faz diferente, né? Todas as pessoas têm o direito de se relacionarem da forma que quiser. Então, isso não é um empecilho, né? Não muda nada. Não muda em nada, exatamente. Apenas a gente tem que controlar por questões de bom senso, no sentido que eu falo de exposição, por conta de que para algumas pessoas conservadoras dentro da igreja pode se tornar difícil. E aí entra aquela questão da tolerância. Eu tenho que ser tolerante o suficiente para entender que há processos, né? Há pessoas que precisam compreender que tem uma certa dificuldade para lidar mais com essa questão. Eu não posso ser agressivo, né, dessa maneira, a não compreender também o pensamento de alguém que é o oposto do meu. Né? E na igreja acontece muito isso. Mas a gente tem que equilibrar, né, a minha participação, a participação das outras pessoas no mesmo ambiente. Sim. Aos pouquinhos e vencendo as barreiras. Né? Exatamente, a gente vai ultrapassando. E a igreja nos dá bastante abertura para isso. O próprio Papa Francisco tem diversas vezes aceitado, no sentido amoroso, essas relações, né? E outros tantos padres têm também aceitado, e, enfim, então a nossa realidade está mudando. As pessoas é que têm que começar a também se moldar para esse novo conceito de igreja que a gente está começando a viver.
Inclusive o Papa Francisco já falou em várias ocasiões, né, a respeito do casamento, né, entre homossexuais, falou sobre a aceitação, né, falou que, né, se Jesus, né, estivesse aqui, não iria se colocar contra o amor, né? Então, por que ele se colocaria também, né? Então, acho que é uma postura nova da igreja, né? E que mostra que as pessoas têm que estarem abertas a aceitarem todos os tipos de amor, né? Não é porque eu sou mulher e me relaciono com outra mulher que eu não posso ter relações, né, boas com as outras pessoas, né? Na sociedade, enfim, nós não somos diferentes, né? Entram diversas questões, né? Opções políticas, né? Enfim, N coisas que estão lado a lado. A gente, às vezes, até tem o péssimo hábito de aumentar quando a gente fala, o debate quando se fala em homossexualidade, né? Quando, na verdade, deveria ser tão comum quanto a gente falar de racismo. Exatamente. Xenofobia, enfim, qualquer preconceito, né? Mas a gente acaba aumentando, né? Isso é normal. É porque as pessoas falam pouco ainda a respeito do assunto. Falam pouco, né? exatamente. Então, quando falam, é algo assustador. Exatamente. A gente vai continuar falando sobre isso, a gente vai para um pequeno intervalo, em instantes a gente volta, não sai daí. O que transforma sonhos em conquistas? Muitas vezes é uma oportunidade. Conheça o programa de financiamento estudantil CredUni, o convênio entre Unicruz e Unicred, para tornar seu sonho realidade. CredUni, segurança para você ir além. Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm 4 anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua, é de todos nós. Estamos de volta com o Sala de Estar, hoje conversando aqui no programa com o João Bólico e nós estamos falando sobre homossexualidade. No final do primeiro bloco, João, a gente falava sobre as questões referentes à religião. Eu queria te perguntar, tu me falaste no primeiro bloco que até o momento tu não sofreu muita discriminação e nem preconceito, né? Na comunidade onde tu está inserido, que essa aceitação aconteceu de uma forma natural, né? E foi bem aceito. Tu acha que em algum momento, mais para frente lá na tua vida, tu possa vir a sofrer algum tipo de preconceito, algum tipo de discriminação pela tua opção sexual? Eu acredito que sim, porque nós não estamos livres de qualquer tipo de preconceito. Eu vou até te contar agora um pequeno caso que aconteceu recentemente nas redes sociais e que eu senti na pele isso. Um cidadão lá da minha cidade, Santa Bárbara, estava usando uma camiseta de um determinado político. E eu acabei agredindo ele de uma maneira verbal, enfim, em relação a essa opção política dele. Sim. E eu acabei me arrependendo depois, eu acabei expondo ele, me arrependi, pedi desculpas, enfim. E nesse arrependimento eu prestei muita atenção porque, na verdade, eu fui extremamente preconceituoso e intolerante com ele. E aí eu pensei, nossa, é algo que eu falo tanto e que talvez seja o motivo principal da nossa conversa hoje, por exemplo, do preconceito. E eu acabei fazendo isso com alguém. E conversei com outras pessoas também, tiraram a mesma conclusão. E eu parei para pensar que, exatamente no que você me perguntou, daqui quantos anos eu não vou sofrer inúmeros tipos de preconceito, enfim, não somente pela opção sexual, mas questões políticas, religiosas também. E então isso me fez refletir sobre o tempo, né, de que hoje a gente vive uma realidade, mas daqui 5 anos pode ser outra, totalmente inversa. Pode ser melhor, pode ser que não. Enfim, esse tipo de acontecimento me faz refletir. E esse episódio até me fez pensar bastante sobre o preconceito a longo prazo. Tu acredita que o preconceito sofrido pelos homossexuais vem muito da conduta deles? Né? Uma coisa que eu percebo, né? Que a tua conduta e a conduta do Maurício, elas são muito leves em relação ao relacionamento de vocês. Né? E talvez outras pessoas não tenham essa mesma conduta. Talvez o preconceito surja
disso daí, talvez alguma atitude um pouco agressiva em algum determinado momento surja desse tipo de comportamento, ou tu acredita que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Que o olhar da pessoa, se a pessoa já tem aquele olhar preconceituoso, ela vai agir dessa forma com qualquer um? É muito difícil, porque depende do ambiente em que elas circulam, né? Por exemplo, aqui eu e o Maurício, no caso, a gente é muito conhecido e a gente, desde o início, por conta da nossa profissão, enfim, a minha, dele, sempre expostos, a gente pensou e conversou de que a nossa convivência deveria ser essa. Não vamos de maneira nenhuma nos esconder, até porque a gente não fez absolutamente nada de crime, né? Claro. Estamos apenas sendo felizes, mas nós vamos moderar por conta daquele processo em que muitas pessoas ainda precisam amadurecer, entender, compreender. Talvez esse pensamento de pensar nos outros, no pensamento dos outros, na maneira que os outros observam o mundo novo, esse mundo com a diversidade, né, é a chave. Não é só porque eu sou homossexual, porque eu sou transexual, porque eu sou heterossexual, que eu tenho que expor de uma maneira muito sensacionalista essa minha posição. Né, que eu tenho que estar, enfim, me expondo de uma maneira a ridicularizar, seja o homossexual, generalizando todos, os transexuais, como é agora na mídia, a gente fala muito, ou até mesmo os heterossexuais. Né? Não há necessidade disso. Mas, obviamente, que eu acho que o olhar preconceituoso ainda está impregnado na maioria das pessoas. Às vezes a gente julga, a gente mesmo, nós mesmos, homossexuais, acabamos julgando outros. Isso é automático, o ser humano nasceu assim, nasceu errado, né? Ele foi criado dessa maneira. Então, acho que a gente tem que se reeducar, né? A gente tem que observar os erros que a gente comete, porque a gente sofre os mesmos, né? Então, nessa percepção de que a gente pode sofrer também, é que a gente vai se corrigindo, né? No que se refere à homossexualidade e às questões políticas, né, o poder público ainda tem muito a avançar no que se diz respeito aos direitos, né, dos homossexuais, né, sejam dos gays, das lésbicas. O Brasil, desde 2013, aceita a união homoafetiva, né, o que já é uma grande vitória, né, porque um grande avanço. Existem países que não aceitam também, né. O que o João espera para o futuro, né, no que diz respeito a esses direitos, né, de vocês? O que tu te sente atingido, afetado, né, e que tu acha que possa ser discutido em sociedade para se avançar futuramente? Luciane, eu acho que é muito da gente não precisar estar dividindo, né, as pessoas. Tipo, aqui existe o espaço dos homossexuais, aqui existe o espaço dos transexuais, aqui existe o espaço dos negros, né, aqui existe o espaço dos vegetarianos, enfim, para que não existam esses espaços que acabam sendo artifícios da discriminação. Então, que a gente possa viver numa sociedade plural, né, que a gente não precise estar falando de um grupo para depois falar do outro, mas que a gente fale da sociedade, dos brasileiros, né? Dos 7 bilhões de pessoas no planeta, que a gente possa falar de um só amor, de uma só maneira de demonstrar carinho, que não seja a demonstração de carinho entre homossexuais, entre heterossexuais, mas demonstração de carinho de amigos, enfim, que a gente não precise estar separando. As questões burocráticas a gente sabe que ainda vão demorar bastante, né? Precisam avançar muito. Precisam avançar muito. Existe muito desejo. Questões de adoção, por exemplo. O processo que demora muito, seja para homossexuais ou para heterossexuais, é um processo muito demorado. Então, eu acho que essas questões burocráticas é um desejo meu que a longo prazo elas terminem, que a curto, melhor dizendo. Né? Mas o melhor seria derrubar essa distinção de seres. Eu acho que nós somos todos um só. Não podemos estar separando. E essa distinção perpassa muito pela educação, né? Pela educação e pela cultura das pessoas, né? Porque a gente sabe que todo esse preconceito, toda essa discriminação é uma questão de educação, né? A gente sabe que se desde lá de pequenininho se tratar do assunto com naturalidade, aquela criança vai crescer vendo aquilo como natural, né? Então o pai passa, né? Os pais passam uma imagem, um olhar preconceituoso e a criança assimila isso, né? Então eu acho que é uma questão de ser trabalhada
Com a criança também, né? Com a criança e com as diferentes etapas da vida da criança. Sim. Por exemplo, eu tenho um sobrinho de 10 anos, 9, 10 anos, e a minha irmã, hoje, antes o comportamento dela era diferente, jamais preconceituoso, jamais. Mas era restrito a assuntos desse tipo. Sim. E hoje a realidade mudou. É abertamente discutido o assunto e o meu sobrinho é até engraçado, porque ele não dá muita importância para isso, porque para ele já é normal. Já então, trata com naturalidade. Ah, esse é o assunto? É esse. Ah, tá, então eu vou para a escola. Terminou. Não tem muito que se debater, aquilo, muito que conversar. Quanto mais suave for o assunto, menos problemas a gente vai ter no futuro. Exatamente. Menos agressão, menos preconceito e assim por diante. Fica normal. Fica normal, o que deve ser normal. O que deve ser, exatamente. Não deve ser diferente só por conta de uma condição, enfim, claro. De uma maneira de ser e não de querer estar, né? Sim. O que o João espera para o futuro? Eu espero muita felicidade. Eu acho que a gente já vive, a gente já presencia, a gente já vê muita tristeza, diversos, não somente em relação à homossexualidade, mas outras tantas coisas, né? A miséria, enfim. Eu acho que se a gente olhar para o futuro e ver felicidade, mesmo que seja pouca, mas felicidade nas pessoas, eu acho que elas vão compartilhar felicidade, assim por diante. A gente vai ter um mundo melhor para se viver. Sim. Com mais paz, com mais amor. Daí a gente derruba todo e qualquer tipo de preconceito. Sim. O João quer ter filhos? O João quer ter filhos, 2. 2? Já está conversando ali para ver como é que a gente vai fazer. Mas até lá a gente espera que toda essa burocracia para adoção, seja para homens, para mulheres, para homossexuais ou heterossexuais, que essa burocracia termine e que a gente possa cuidar das nossas crianças, né? Seja uma situação menos dolorosa, né? Porque às vezes se entra num período de adoção e se passa, né, tantos anos sofrendo até conseguir, né, realizar esse desejo, né? E eu acho que quanto mais rápido se puder trabalhar essas questões, menos sofrimento para todos, né? Para quem quer a criança e para a criança também, né? É verdade. E um último pedido em relação ao futuro, que as pessoas consigam olhar para o outro sem analisar aquilo que ele está vestindo, aquilo que ele... Mas que a gente olhe para o outro como olha a si mesmo. Né? Sim. Com bastante ternura, enfim... Porque daí a gente termina com preconceito. Buscando a essência, né? Buscando a essência, exatamente isso. Buscando a essência e não a aparência. E não a aparência, e não o modo de ser. Sim. João, eu queria agradecer muito a tua participação aqui. Eu que agradeço. Gostei muito que tu tenha vindo aqui. Quando eu te propus, né, pra gente conversar sobre esse assunto, eu disse, gente, como é que eu vou falar com o João? Será que ele vai me entender? E eu disse, bom, eu vou falar com o João da forma mais simples que eu falaria. E direta, né? E eu fiquei muito feliz que tu tenha vindo aqui dividir com a gente, né, e com o nosso público, todas essas questões que tu passou. Eu acho que quanto mais a gente falar do assunto com naturalidade e poder mostrar, né, que independente da pessoa ser homossexual, ser heterossexual, ela tem sentimento, ela sofre, né? As questões que magoam a gente, magoam a todos, né? Porque todos, na nossa essência, todos somos iguais, né? Todos somos iguais. Exatamente. E daqui para frente que a gente possa falar muito mais sobre isso. Exatamente. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo espaço e por a gente conseguir conversar sobre esse assunto. Muita saúde, Sempre feliz 2018 para ti e para o Maurício. Para todos nós. Tá certo. Hoje a gente fica por aqui, semana que vem eu volto. Tchau, tchau. Oi, gente, tudo bem? No programa de hoje nós vamos falar sobre homossexualidade. O tema cada vez mais precisa ser debatido na sociedade. E hoje eu recebo aqui no programa um jovem que recentemente se assumiu gay. Nós vamos saber dele como foi lidar com tudo isso, que tipo de preconceitos ele vem enfrentando. Tudo isso em instantes, depois do intervalo.